Eu sei, você não se reconhece e já acha que não é alguém. Não importa se o jardim não floresce e não tem mais motivos pra dizer amém. Ninguém lhe entende, parece que não há saída, já virou refém. Mensagens da vida sempre distorcida, confirma a ferida com vozes do além. Eu sei que quer encontrar o abismo, pois não há inspiração. A vida tem ciclos, não é por acaso que sempre palpita o seu coração. Você é um marco na história, uma criação, um filme, um livro cheio de sonhos. Levante o leme e cante mais uma canção. Não para essa vida que tanto convida a se renovar. Espere e ouça o seu coração, vento que passa a brisa do mar. Não desista, só o exemplo de renovação, que todos os dias volte a brilhar. Não para essa vida que tanto convida a se renovar. Espere e ouça o seu coração, o vento que passa a brisa do mar. Não desista, só o exemplo de renovação, que todos os dias volte a brilhar. Eu sei, você não se reconhece e já acha que não é alguém. Não importa se o jardim não floresce e não tem mais motivos pra dizer amém. Ninguém lhe entende, parece que não há saída, já virou refém. Mensagens da vida sempre distorcida, confirma a ferida com vozes do além. Eu sei que quer encontrar o abismo, pois não há inspiração. A vida tem ciclos, não é por acaso que sempre palpita o seu coração. Você é um marco na história, uma criação, um filme, um livro cheio de sonhos. Levante o leme e cante mais uma canção. Não para essa vida, espere e ouça o seu coração, o vento que passa a brisa do mar. não desista, todos os dias volte a brilhar. Não para essa vida e tanto convida a se renovar. Espere e ouça o seu coração, não desista, de renovação, que todos os dias volte a brilhar. Não para essa vida, 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 não para essa vida. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente entre nós. A gente vai iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Para isso, a gente vai fazer uma leitura de preparo, a leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. A mensagem é: vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus,
está em Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não se proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, nesse momento, convido os irmãos para que a gente possa fechar os nossos olhos e juntos realizarmos a nossa prece de abertura dos trabalhos da noite de hoje. Senhor Deus, Mestre Jesus, Divina Mãe Maria de Nazaré e a todos os benfeitores espirituais, agradecemos a bênção da vida e da existência e a oportunidade de estarmos aqui conectados nesse momento para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Então pedimos a Ti, Senhor Deus, que abençoe a cada um de nós aqui presente, abençoe os nossos lares, nossos familiares e a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados. Que essa paz possa se fazer presente em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossa alma. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a nossa mensagem da noite de hoje, ela vai estar no livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Vai ser a mensagem que fala sobre aquele ensinamento de Jesus, que brilha a tua luz. Esse ensinamento do Mestre está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Então a gente vai refletir um pouquinho juntos sobre essa mensagem de hoje. E lá no livro, Joana de Ângeles, ela nos traz algumas reflexões, ela nos traz alguns pensamentos muito importantes para resgatar em nós essa mensagem do Cristo, para avivar em nós essa mensagem de Jesus. Porque muitas das vezes a gente acaba encarando essa vida material como sendo a nossa vida real, como sendo a nossa vida principal. Às vezes nós nos esquecemos que somos espíritos imortais e que estamos aqui encarnados nesse planeta chamado Terra para vivenciarmos uma experiência, para aproveitarmos essa jornada para o nosso aprendizado espiritual. A gente vai se desconectando aos poucos da nossa verdade íntima, da nossa verdade interior, e a gente acaba sendo influenciado por essa matéria, sendo influenciado por esse mundo físico, e a gente às vezes se questiona interiormente. É como se parte nossa entendesse e soubesse verdadeiramente que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui numa jornada de aprendizado. Só que as outras partes desse nosso eu, elas ficam se conectando a essa matéria, se ligando a essa matéria, a esse mundo físico. E fica uma força vibrando contra a outra. E a gente acaba gerando esses conflitos internos, onde a nossa alma, nosso eu verdadeiro, a nossa consciência,
ela quer viver como uma consciência, como uma alma aqui nesse mundo, e a nossa parte mais humana, da nossa natureza mais material, ela quer aproveitar esse mundo da forma mais física. E esse conflito, muitas das vezes, dentro de nós, nos traz algum desequilíbrio, né? Nos traz momentos, às vezes, de angústia, momentos, às vezes, que a gente precisa parar para refletir realmente, né? O que nós estamos fazendo aqui nessa jornada. Então, a doutrina espírita, ela vem resgatar em nós a consciência daquilo que nós somos de verdade, esses espíritos imortais. A doutrina espírita vem resgatar esses ensinamentos do cristianismo, os ensinamentos de Jesus, onde nos apontavam a direção que nós tínhamos a necessidade de viver na Terra, de viver no mundo, mas sem ser do mundo, aproveitando sim os nossos relacionamentos, as nossas trocas, as nossas vivências do dia a dia de uma forma mais espiritual. Só que o desafio o mundo, ele chama muito a nossa atenção, ele é muito envolvente e a nossa parte mais humana muitas das vezes acaba cedendo. E aí a gente começa a desenvolver dentro de nós até alguns desequilíbrios, né? Algumas disfunções físicas, mentais, emocionais, por nos distanciarmos da nossa essência, por nos distanciarmos daquilo que nós verdadeiramente somos. A gente está, nesse mês agora de setembro, é um mês onde a nossa doutrina espírita incentiva a campanha de valorização da vida, a campanha de prevenção ao suicídio. E a gente percebe que isso realmente é algo que nos aflige muito, porque quando a gente olha para o nosso mundo como um todo, a gente começa a perceber o quanto muitos irmãos estão passando por momentos de dores profundas e a única saída que eles veem é retirando a própria vida. Mas a gente sabe que a doutrina espírita nos mostra, o cristianismo nos mostra que essa não é a solução para resolver os nossos problemas verdadeiramente. Então a doutrina espírita nos oferece a ajuda, o auxílio, o amparo para nós estimularmos em nós e nos outros essa valorização da vida, porque a vida é muito importante. A nossa vida é importantíssima. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, sem conhecimento, para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse experienciar, para que a gente pudesse nos desenvolver, para que a gente pudesse criar habilidades, desenvolver habilidades intelectuais, emocionais, mentais, espirituais. E durante essa jornada a gente também pudesse compartilhar com os irmãos do caminho aquilo que nós vamos aprendendo, aquilo que nós vamos nos desenvolvendo. A gente vai crescendo, evoluindo e a gente vai compartilhando também com outros irmãos. E essa jornada é uma jornada que é longa, até a gente alcançar aí um nível de evolução, um nível de maturidade espiritual, um nível de iluminação espiritual, A nossa destinação é a qualidade de espíritos puros, de espíritos perfeitos. Mas até alcançarmos essa destinação, a gente precisa aproveitar essa jornada de forma positiva e produtiva para esse nosso eu espiritual. Então nós estamos aqui realmente, como a mensagem do livro Fonte Viva que a gente leu no início, a gente vai enfrentar turbulências, a gente vai enfrentar desafios, a gente vai enfrentar muitas situações de dificuldade, de dor, de sofrimento nessa jornada. Isso acaba sendo, de certa forma, natural no mundo físico, no mundo material, no mundo de provas e expiações ainda, que é a qualidade do nosso planeta Terra. A gente ainda vai enfrentar muitos desafios, mas a gente precisa desenvolver com o nosso olhar espiritual, com o nosso olhar da alma, uma certa força, uma certa resiliência para a gente enfrentar esses desafios de uma forma melhor, para que a gente não chegue a tal ponto de cometer um atentado contra nós mesmos. A gente precisa se fortalecer espiritualmente. E é claro, muitos irmãos precisam de cuidados médicos, psiquiátricos, terapêuticos, com os psicólogos, precisa dessa rede de apoio, precisa do medicamento, a gente precisa tratar do nosso ser como um todo. Nós somos seres espirituais inseridos nesse mundo material, então a gente precisa cuidar da matéria e a gente precisa cuidar do espírito. Essa também é uma orientação que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Jorge nos recomenda: a gente precisa cuidar do corpo e do espírito.
Então, se nós estamos passando por desafios, se a gente está enfrentando algumas dificuldades íntimas, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos embasar na nossa fé, que é uma fé raciocinada, e ela nos mostra que a gente tem a possibilidade de vencer os nossos desafios, que nós temos a possibilidade de superar os nossos desafios, mas que a gente tem também essa oportunidade de cuidar de cada uma dessas partes do nosso ser de uma forma específica, não é? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Precisamos cuidar da matéria com coisas da matéria, precisamos cuidar do espírito com questões dos espíritos. Então, quando a gente vai pegar essa mensagem de Jesus, brilha a tua luz, ela é importantíssima nessa jornada que nós estamos trilhando aqui. Porque essa mensagem de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, essa mensagem, ela vem para resgatar em nós a nossa consciência de seres espirituais que nós somos. Jesus, ele sempre utilizou essa metáfora, da luz para mostrar para a gente que há algo além dessa matéria, que há algo além desse físico. Então, essa é uma metáfora clássica que Jesus utiliza para falar da gente, para falar para a gente da nossa essência divina, da nossa qualidade divina, dessa centelha espiritual que habita dentro de cada um de nós, dentro de cada ser. Então, quando a gente vai buscando a nossa consciência um pouco mais iluminada, através do amor, da sabedoria, da bondade, quando a gente vai se permitindo manifestar essas qualidades da alma, a gente vai estar se conectando mais com essa luz, com essa centelha divina que nós trazemos no nosso íntimo e que faz parte de nós, né? A Joana de Ângeles, ela vai falar assim, ninguém acende uma candeia para colocá-la lá debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí essa mensagem, que também faz parte desse capítulo lá de Mateus, do capítulo 5, versículo 14, a gente vai entender que quando nós vamos buscando desenvolver essa nossa luz, quando nós vamos permitindo brilhar essa luz, a gente vai também aproveitando para compartilhar essa luz com outras pessoas. Porque se a gente for parar para pensar, a gente não acende uma lâmpada para que essa lâmpada ela fique se iluminando, para iluminar a própria lâmpada. Quando a gente acende uma lâmpada, é para iluminar o ambiente, é para dar a luz para que outras pessoas possam aproveitar daquele ambiente de uma forma mais segura, de uma forma melhor. Então, quando a gente vai acendendo essa luz, permitindo que a nossa luz íntima brilhe, a gente, na verdade, está fazendo também com que ela se manifeste na vida de outras pessoas. A gente está permitindo que essa luz também cumpra o seu propósito, que o propósito da luz é iluminar, não é mesmo? Então, a gente está permitindo que essa luz cumpra o seu propósito de iluminar o caminho, para que a gente possa caminhar com mais segurança e para que outras pessoas também possam se utilizar dessa luz na sua jornada, na sua caminhada. Então, aí a gente vai entender o convite da Joana de Ângeles para a gente refletir que não adianta a gente apenas saber as coisas, conhecer as coisas, termos a informação das coisas. A gente precisa agir mediante a esses conhecimentos, agir mediante a essas informações. A gente precisa nos colocar de forma ativa diante daquilo que a gente já vem buscando, que a gente já vem se trabalhando, diante daquilo que a gente já vem desenvolvendo dentro de nós. Então isso faz sentido diante dessa mensagem de Jesus, que a gente não acende uma luz para colocar ela debaixo do candeeiro. A gente tem que botar essa luz lá em cima, para que ela possa iluminar, para que ela possa brilhar, para que ela possa cumprir o propósito dela, que é iluminar. Então a gente entende dessa forma que a nossa jornada aqui na Terra não é uma jornada egoísta. A gente não está aqui apenas para aprender, se melhorar, buscar mais informação, desenvolver nossas habilidades espirituais, desenvolver nossas habilidades morais, intelectuais,
só para utilizar isso em nosso benefício. Porque isso simbolizaria a gente estar guardando essa luz para nós apenas. Então a gente precisa sim buscar se desenvolver, buscar se aprimorar, buscar entender a nossa jornada aqui e utilizar esse entendimento, essa compreensão, esses recursos que a gente vai adquirindo para compartilhar com os outros irmãos. E aí a gente pode compartilhar dentro da nossa casa através dos nossos comportamentos pautados nesses ensinamentos que a gente está tendo. A gente pode melhorar o nosso relacionamento ali no nosso lar, filhos, pais, irmãos, enfim, com a nossa família, colocando esses ensinamentos em prática, fazendo com que essa luz do conhecimento, essa luz dessa informação que recebemos, possa ser dividida, compartilhada através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes ali no dia a dia. Então a gente vai perceber que se a gente coloca esse conhecimento em prática, a gente vai estar permitindo com que essa luz brilhe, manifestar essa luz. E aí a gente estende isso para outros lugares, para outros ambientes. Um ambiente profissional, por exemplo, a gente tendo essa informação do cristianismo, tendo essa informação da doutrina espírita e podendo compartilhar essa informação, às vezes não de forma verbal, mas através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, sendo mais solidários, sendo mais generosos, sendo mais solícitos, sendo mais compreensivos com o desafio do outro, sendo mais empáticos, tendo mais compaixão. São maneiras, são formas da gente estar colocando a nossa luz em prol do semelhante. A gente está permitindo, então, que a nossa luz brilhe. Porque a gente vai entender que fazer brilhar a nossa luz é nós permitirmos, manifestarmos esse conhecimento, essa informação que a gente vem buscando na nossa jornada espiritual. É nós sermos canais do bem, canais do amor, canais da paz aqui na Terra. Acredito que isso era o que Jesus gostaríamos que realizasse quando Ele diz para nós: amem-se uns aos outros. Porque o que significa esse amor de Jesus? Esse amor de Jesus não é esse amor de homem e mulher, um amor romântico, filosófico, um amor poético apenas. O amor de Jesus é um amor essência, é o amor vida, é o amor Deus. E quando a gente vive uma experiência de uma forma mais positiva, utilizando do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma de forma positiva, agregando valores na vida de outras pessoas, a gente está amando. Quando a gente pratica esses comportamentos de compaixão, de empatia, de generosidade, de solidariedade, de fraternidade, quando a gente possibilita a paz, manifesta a paz, a gente está agindo diante desse amor. Porque esse amor de Jesus, esse amor que Ele nos ensina, esse amor que Ele é um amor que se expande e que se multiplica nas ações positivas do bem. Não é jamais aquele amor que adoece, aquele amor egoísta, aquele amor que nos afasta da nossa centelha, jamais. O amor de Jesus é o amor que cura, é o amor que eleva, é o amor que transforma, é o amor que me modifica e que me dá a possibilidade de modificar aqui a minha jornada. Então, quando a gente coloca esse amor em movimento, a gente está, sim, fazendo com que a nossa luz brilhe. Só que tem um ponto importante nessa jornada, porque a gente sabe já que a gente veio para essa terra para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão conosco mesmo. E nessa terra a gente tem a oportunidade de servirmos também na obra de Deus, sendo aqui esses canais do bem. Só que o que muitas das vezes faz com que a gente acaba não assumindo esse comportamento ou não assumindo essa missão é a valorização do nosso eu inferior. É a valorização do nosso eu ainda mais humano. E quando eu digo humano, não é um humano no sentido positivo da palavra, a pessoa é tão humana. É um humano no sentido que não é o espiritual, a alma. Nós temos a nossa natureza
divina e nós temos a nossa natureza humana. Só que às vezes a gente se apega muito nessa natureza humana, nessa natureza física, ao nosso ego, à nossa personalidade. E quando a gente se apega demais a essas questões, a gente vai estar criando aqui um conjunto de crenças, um conjunto de pensamentos, de ideias voltados para essa natureza humana. E aí, quando eu valorizo demais o meu ego, a minha personalidade, eu estou desenvolvendo então uma característica, que é o egoísmo, é a doutrina do ego. Então eu acabo vivendo a minha vida de uma forma mais egoísta, valorizando o meu eu inferior, o meu eu ainda que não ascendeu para as questões espirituais. Então, quando a gente valoriza mais o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa natureza mais humana, a gente acaba se distanciando um pouco da nossa natureza divina, da nossa natureza sagrada, do nosso eu superior, que seria então a nossa consciência, a nossa alma, esse espírito imortal, né? Então a gente tem essas duas naturezas. E qual dessas duas naturezas vai prevalecer diante dos meus comportamentos, da minha fala, dos meus pensamentos? A natureza que eu mais alimentar. Já ouviram a história do lobo bom e do lobo mau? Todos nós temos esse lobo mau e esse lobo bom dentro de nós, e eles ficam travando uma briga lá dentro. Aí pergunta assim, quem vai ganhar a briga? É aquele que a gente dá mais comida, é aquele que a gente mais alimenta, né? Aquele que a gente mais alimenta fica mais forte e ele acaba se preponderando sobre o outro. Então, acontece conosco diante dessa natureza humana e dessa natureza divina. O que vai preponderar em nossa mentalidade, em nossas emoções, em nossa fala, em nossos comportamentos, vai ser a natureza que a gente mais alimenta. Se eu alimento mais o ego, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, eu vou estar alimentando mais essa natureza física material. Mas, se eu começo realmente a tomar consciência da minha vida e alimento mais a minha natureza divina e sagrada, se eu me coloco como um canal do bem, se eu pratico em toda oportunidade que eu tenho o amor, a caridade, né? Se eu me permito ser um instrumento de paz, um instrumento da verdade, eu estou alimentando a minha natureza humana. E olha só o que é interessante nisso. O universo é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E nós estamos inseridos em suas leis, nós estamos inseridos em suas forças. Quanto mais a gente começa a alimentar um campo desse, seja um ou seja o outro, ele vai ganhando força por si só. E ele vai se retroalimentando. E a gente vai conseguindo se manter mais tempo naquele campo. Só que isso serve para os dois lados. Então, se eu começo a ter pequenas atitudes, mas com constância, com consciência, com vontade, com esforço, para alimentar a minha alma, eu vou sendo impulsionado a fazer mais isso. Eu vou sendo impulsionado a buscar mais isso. É como se o universo começasse a preencher essas minhas vontades, essas minhas intenções, esse meu esforço, e aquilo vai começar a se tornar mais leve, mais real na minha vida. Então a gente precisa realmente, num primeiro momento, a gente sentar em silêncio, como Jesus nos recomendou, entrar em nosso quarto, e no nosso quarto, em segredo, a gente começar a falar com Deus. E o que a gente vai conversar com Deus nesse primeiro momento? A gente vai começar a conversar com Deus pedindo ao Pai orientação, pedindo ao Pai amparo, ajuda, para que a gente possa começar a nossa jornada de autoconhecimento. Porque a gente só consegue desenvolver habilidades, melhorar alguma coisa na nossa vida, se a gente sabe o que precisa melhorar, se a gente entende o que precisa ser melhorado, né? Eu só consigo curar uma ferida quando eu tomo consciência dessa ferida. Só assim eu vou poder tratá-la. Então eu só vou saber o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver, se eu conhecer. Então eu preciso, primeiramente, trabalhar esse autoconhecimento. E autoconhecimento não é uma coisa que a gente vai fazer, pronto, acabou. Eu vou ler um livro sobre mim, aí vai estar o livro aqui, ó, Fred Granadeiro. Aí está escrito autoconhecimento. Eu vou ler esse livro todo. Quando eu terminar o livro, falar, opa, já me conheci,
já sei meus pontos fortes, meus pontos fracos, já sei o que eu preciso fazer e melhorar. Pronto. Quem dera que se fosse assim, né? Mas o autoconhecimento, infelizmente, não é dessa forma. O autoconhecimento, ele requer de cada um de nós uma auto-observação constante, uma autoanálise constante, uma auto-reflexão constante. A gente vai relembrar da orientação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, onde ele fala, no final de cada dia, faz ali um inventário desse dia. Veja se você magoou alguém, veja se você feriu alguém, veja se você não agiu mal contra alguém ou contra você mesmo e faça essa avaliação, para que no dia seguinte você possa ou reparar o que você fez ou até alimentar as boas atitudes que você teve. Então, não existe autoconhecimento sem autoobservação. A gente precisa voltar os nossos olhares, os nossos olhos para a gente mesmo e começar a perceber qual é a característica que eu tenho que está me impedindo de viver a minha verdade espiritual. Qual é a característica que eu tenho que está, de certa forma, me trazendo sofrimento, dor? Qual é a característica que eu tenho que está me impedindo realmente de fazer brilhar essa luz? E a gente começa a se observar. Quando eu estou lá com meus familiares, começo a me observar como eu interajo com eles, como eu me relaciono com eles, como eu reajo ou eu ajo diante das situações. Lá no meu trabalho, como é o meu relacionamento, qual é o meu comportamento. Quando uma pessoa fala para mim algo que eu não gosto ou que não faz sentido para mim, como que eu reajo diante disso, né? Diante da religião, eu começo a me observar. Será que eu sou bonzinho só dentro da casa espírita, né? E aí a gente vai buscando, através dessa autoobservação, a gente vai refletindo, a gente vai se analisando. Poxa, por que eu ajo dessa forma com fulano de tal? Por que eu ajo dessa forma diante de tal situação? Por que eu não consigo manifestar aquela minha vontade de fazer o bem, de fazer a caridade, de servir, de ser útil lá na casa espírita? O que está me impedindo? Então a gente vai se questionando, refletindo, se analisando. E aí sim a gente vai trilhando a nossa jornada de autoconhecimento. Porque através dessa observação vão vir informações à tona e essas informações vão ser importantes para a gente tomar atitudes, né? Porque também não adianta a gente fazer essa jornada do autoconhecimento para só ficar descobrindo as coisas. A gente tem que pegar essas informações, essas orientações, esses conhecimentos que a gente vai recebendo e adquirindo e colocá-los em prática. Se eu percebo assim, o fulano de tal, quando ele fala comigo sobre determinado assunto, eu fico com raiva, eu fico irritado, eu falo com ele de uma forma áspera, eu reajo da forma que eu não gostaria de reagir, mas quando eu vi já foi. Tá, beleza, você já tem a informação. E agora, o que você vai fazer com essa informação? Quando esse fulano de tal vier perto de mim falar sobre essas coisas, como agora eu já tomei consciência disso, eu vou respirar, eu vou me tranquilizar, eu vou fazer uma prece para que eu possa reagir de uma outra forma ou para que eu possa agir de uma forma mais positiva. Então a gente vai estar tomando consciência desse nosso eu, que ainda precisa ser melhorado, trabalhado, lapidado, né? E essa consciência vai permitir que a gente haja e interaja com o mundo à nossa volta de uma forma mais positiva, de uma forma mais consciente. E aí, quando a gente fala que nós vamos agir e interagir de uma forma mais consciente, a gente vai entender que a gente vai estar agindo e interagindo de acordo com a nossa alma. Porque alma e consciência e espírito é a mesma coisa. Então, quanto mais conscientes nós nos tornamos, significa que nós estamos agindo mais com a nossa alma. E aí a gente vai lembrar da doutrina espírita, onde Kardec nos orienta que as leis divinas estão escritas aonde? Na nossa consciência. Então, se a gente está agindo com mais consciência,
significa que a gente está mais conectado com as leis divinas. Logo, a gente acredita que nós vamos agir mais embasado nas leis divinas. E aí, meus irmãos, agindo, interagindo, embasados nas leis divinas, a gente está fazendo o quê? A gente está construindo uma vida mais feliz, uma vida mais positiva. E aí nós estamos vivenciando de verdade de acordo com o nosso propósito espiritual, que é estarmos no mundo sem sermos do mundo. Vivendo no mundo de uma forma mais consciente, alinhados com as leis divinas, a gente vai estar permitindo que a nossa luz brilhe. A gente vai estar permitindo que essa iluminação, ela se expanda, ela cresça e ela venha à tona. Não é verdade? Então a gente vai entender, segundo a Joana de Ângeles, que esse autoconhecimento, ele é imprescindível para essa nossa reforma íntima. Ele é imprescindível para essa nossa jornada de mudança interna. E a gente vai mudar o quê? A gente vai mudar o medo pela fé. Vamos deixar o medo de lado e vamos agir com mais fé. A gente vai deixar de lado a culpa e a gente vai assumir mais a questão do perdão, tanto para com o outro como para conosco mesmo. A gente vai começar a mudar a revolta pela compreensão. A gente vai mudar ali a preguiça pela ação no bem. A gente vai mudar a antipatia pela empatia. Então essas mudanças que a gente vai fazendo dentro de nós, à luz da consciência, através desse autoconhecimento, vai nos permitir sim fazer com que a nossa luz brilhe. Então, quando Jesus ele faz esse convite para todos nós, e na verdade ele dá uma ordem, né, para todos nós, porque ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês para a gente entender. Jesus, na verdade, ele dá uma ordem para todos nós quando ele fala sobre isso. Ele fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, essa é a mensagem inteira, na íntegra, né? Esse é o ensinamento de Jesus, essa é a orientação do Mestre, essa é a ordem do Cristo para todos nós. A gente já está numa jornada de busca, a gente já está numa jornada de aprendizado. Então nós já temos no nosso íntimo algo para ser compartilhado. Nós já trazemos no nosso íntimo, nós somos essa centelha divina. Então nós já trazemos. A gente não pode permitir que essa nossa natureza mais humana nos impeça de realizar o que a gente precisa realizar, de fazer o que a gente precisa fazer. Às vezes essa natureza humana, assim, né? Essa mais física, mais material, o ego, ele vai falar para a gente assim, não, mas você ainda é muito imperfeito, você ainda não é um bom espírito, você ainda não tem capacidade, habilidade para fazer essas coisas, para servir. Ele vai querer enganar a gente, porque ele quer manter a gente nessa condição ainda de espírito ignorante, de espírito imperfeito, né? Quer manter a gente com essa consciência, com essa mentalidade. Mas Jesus, que é o nosso divino mestre, ele fala para a gente, não, meus irmãos, vamos assumir essa luz que vocês já têm. Nem que seja essa luzinha do palito de fósforo, mas você já tem essa luz. Quanto mais você compartilha essa luz, mais ela se expande. Quanto mais você deixa com que essa luz cumpra o seu propósito, mais ela cresce. Então a gente precisa desenvolver em nós essa consciência de que nós somos seres imortais, de que nós ainda não somos espíritos puros nem perfeitos, mas somos espíritos perfectíveis. Que a cada momento da nossa jornada, a cada experiência, a cada vivência, nós estamos tendo uma oportunidade de expandir essa nossa consciência. Nós estamos tendo a oportunidade
de experimentar essa vida material de uma forma espiritual, retirando dela os ensinamentos necessários para cada um de nós. Nós temos situações do passado para poder reparar. Maravilha! Mas se nós nos tornarmos mais conscientes, a gente vai poder reparar melhor essas situações. Tem muito erro que eu cometi e que eu preciso ainda me redimir diante desses erros. Mas se a gente tomar consciência, a gente vai conseguir agir de uma forma melhor. A gente vai poder se comprometer melhor com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. Então, autoconhecimento é imprescindível para essa nossa jornada de reforma íntima. E a nossa jornada de reforma íntima, ela está baseada nas mudanças que a gente vai fazer dentro de nós. Mudar. Nós trazemos essa dualidade, a nossa natureza humana, ela traz essa dualidade. Luz e sombra, medo e amor, a gente vem trazendo. Então a gente precisa, nesse momento de reforma íntima, trocar uma coisa pela outra. Se eu alimento mais o medo, a minha fé fica pequenininha. Mas se eu alimento mais a minha fé, a minha confiança, esse medo diminui, né? Porque são coisas opostas. Se eu alimento mais o perdão, a culpa diminui. Se eu alimento mais a compaixão, a empatia, essa indiferença minha diminui. Se eu alimento mais o amor, a caridade, essa minha natureza mais egoísta diminui. Então a gente precisa alimentar uma coisa para que a outra perca força, para que a outra diminua a influência sobre nós e a gente passe a ser mais influenciado, mais direcionado por essas forças positivas, por essas forças que vêm da nossa essência, da nossa alma, do sagrado, do divino que habita dentro de cada um de nós. Então a gente precisa alimentar, nutrir, né? Permitir que floresça esse poder autêntico e verdadeiro que vem da nossa alma. Não é verdade? E aí a gente vai entender que todas as vezes que a gente coloca esse amor em ação, que a gente pratica o bem, que a gente vive essa verdade, que a gente manifesta essa consciência, a gente está criando uma energia positiva do bem maior. E essa força, essa energia que está sendo criada por nós, ela vai ser um anteparo contra as forças negativas que nós mesmos podemos gerar ou que pode vir em nossa direção de influências externas. Então, como dizia o nosso grande Chico Xavier, o bem, ele é o anteparo de todo o mal. Então, a gente é como se a gente fosse criando aí em volta de nós essa psicosfera, esse envoltório fluídico, energético, que nos dá mais força ainda, que nos alimenta ainda mais a continuarmos no caminho do bem, a continuarmos no caminho da verdade e do amor. Então, a gente precisa realmente movimentar essas energias, porque a gente vai lembrar do Tiago, o discípulo, né? Que ele diz que ter essa fé, ter essa convicção, ter essa confiança é maravilhoso, mas essa fé ela vai ser morta em si mesmo se ela não tiver obras. E obras significa o quê? Significa trabalho, significa esforço, significa movimento, né? Então a gente precisa movimentar essa fé, a gente precisa movimentar essa crença, a gente precisa movimentar essa confiança, essa convicção que nós temos de forma positiva. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades que esse mundo material nos revela, nos oferece, para a gente colocar essa fé, essa crença, essa mentalidade em movimento, né? E aí a Joana ela fala para a gente que é importantíssimo a gente se conectar, né, com a fé raciocinada, porque é a fé raciocinada que vai nos ajudar a interagir de uma forma melhor com essa nossa natureza humana e a nossa natureza divina. E aí a gente vai entender, né? Porque tem coisas que a gente ainda não vai ter condições ou aptidões para fazer. E aí vai ser a nossa fé raciocinada que vai mostrar para a gente o caminho. Por quê? Se a gente ainda tem muitos desafios íntimos, traumas, vicissitudes, mazelas, é claro que a gente não vai conseguir mudar de uma água para o vinho. A gente não vai conseguir dar um salto quântico e virar santo de uma hora para outra. Não é assim, não é? Mas
Usando essa fé racional, a gente vai poder olhar para essas questões, tomar consciência dessas questões e nos esforçarmos aí paulatinamente para a gente ir domando essas nossas más inclinações, para a gente ir fazendo as mudanças possíveis e cabíveis de acordo com o nosso nível de entendimento e de compreensão também da nossa vida, né? A gente não pode, às vezes, criar uma utopia na nossa mente e achar que a gente vai dormir de uma forma e acordar de outra, porque senão a gente estaria caindo num grande erro também, né? De um fanatismo aí de algum pensamento. Então a gente sabe, temos desafios íntimos, trazemos mazelas e vicissitudes aí ao longo de algumas encarnações. E a gente tem a nossa vida inteira para ir criando habilidades e aptidões para ir vencendo aos poucos esse homem velho, né, que nós já fomos. E quando eu falo ao longo de uma vida toda, a vida ela é o período que nós fomos criados por Deus e temos aí a imortalidade. A cada encarnação que nós estamos aqui no planeta Terra é uma existência. Então a vida é uma só. Fomos criados por Deus e estamos aí diante da imortalidade. A cada encarnação consideramos uma existência no plano físico, e aí quando a gente desencarna, a gente existe no plano espiritual. Entre uma existência e outra, entre uma encarnação e outra, a gente está tendo oportunidades de estar na escola da vida, buscando aí com os mestres, com os professores, com os alunos, com as matérias do dia a dia, as oportunidades da gente estar buscando a nossa melhoria. Um dia a gente vai se formar nessa grande escola da vida, né? Mas até lá a gente precisa aproveitar cada série, a gente precisa aproveitar cada turma, a gente precisa aproveitar cada professor, cada aluno, cada companheiro de sala, a gente precisa aproveitar tudo isso, porque vai ser em cada uma dessas vivências do nosso dia a dia que a gente vai estar construindo aí o nosso futuro, né? O passado, ele vem aí pra gente trazendo experiências, lembranças, memórias, vem trazendo tudo que a gente já vivenciou, vai se somando nessas vivências, nessas experiências para formar o que nós somos agora. E o futuro, ele vai ser criado de acordo com aquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, na verdade, o único tempo que nós temos de verdade para agir, para fazer o nosso autoconhecimento, para nos dedicar a se melhorar, para nos dedicarmos à nossa reforma íntima, à nossa mudança interna, é o agora, né? É o hoje, é o tempo presente, que o próprio nome já diz, é um grande presente que nós temos, né? Então a gente precisa, assim, utilizar da oração, utilizar da meditação, utilizar dessa autoobservação, dessa autoanálise. A gente precisa utilizar das leituras da doutrina espírita, das leituras do Evangelho de Jesus. A gente precisa utilizar de todos os recursos que nós temos, passe, água fluidificada. Precisamos utilizar tudo para que a gente possa ir se consolidando, para que a gente possa ir se fortalecendo, para que a gente possa ir desenvolvendo as habilidades necessárias para a gente aproveitar ao máximo essa encarnação que nós recebemos de presente de Deus, para a gente experimentá-la de uma forma positiva e benéfica, cumprindo aí todos os desígnios e os objetivos e os propósitos que essa encarnação tem a nos oferecer. Então, que a gente possa lembrar que estamos aqui para permitir que a nossa luz se acenda, que a nossa luz brilhe, e estamos aqui para compartilhar o brilho dessa luz. Estamos aqui para crescer, para se melhorar e para evoluir, e também estamos aqui para compartilhar, para contribuir na vida de outras pessoas, para fazer a caridade, para fazer o bem, para viver o amor. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão de hoje. Brilhe a vossa luz, embasado na querida Joana de Ângeles, de Valdo, e no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, nesse momento, convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, respirarmos profundamente, nos sentindo completamente vivos e presentes no aqui e no agora.
mantendo os nossos pensamentos elevados em Deus, em Jesus, em toda a espiritualidade amiga, nos sentindo inundados por essa paz, por essa harmonia que essa espiritualidade nos oferece. Que possamos manifestar a nossa gratidão ao Criador por toda a bênção, por toda a luz, por toda a verdade, por todas as oportunidades que Ele nos dá para que a gente possa aprender, crescer, se melhorar nessa jornada. Agradecemos ao nosso divino e amado Mestre Jesus por nos abençoar e nos proteger, por nos direcionar no caminho do bem, por nos iluminar. Agradecer aos nossos guias e mentores espirituais que estão sempre conosco, nos intuindo, nos inspirando, nos direcionando no caminho da verdade e do amor, nos estimulando na prática do bem e da caridade. Muito obrigado aos nossos guias e mentores espirituais. Pedimos ao Pai que continue nos abençoando nessa jornada de crescimento e amadurecimento espiritual, que a cada vez mais podemos ser mais úteis a Deus em sua obra. E pedimos ao Pai que abençoe a toda a humanidade, a todo esse nosso planeta, a toda a tua criatura, que todos um dia possamos despertar a nossa consciência para o amor, para a verdade, que todos um dia possamos viver em união e fraternidade, que possamos um dia viver essa verdadeira paz aqui nessa terra. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e que Deus continue abençoando a todos nós, hoje e sempre. Grande abraço.